que nós possamos juntos ter uma tarde bem agradável, uma tarde em que a gente possa juntos aprender coisas novas, fazer com que através desse aprendizado nós possamos nos transformar, nos tornarmos pessoas melhores, compreender de fato, né, que somos espíritos encarnados, espíritos que uma hora retornarão lá para o plano espiritual, que é a nossa origem, né, que é de fato a nossa essência, melhores do que aqui que viemos. Porque uma vez me perguntaram por que a gente precisa reencarnar, né? Tem pessoas que não conseguem compreender isso. Ora, nós reencarnamos para poder, através da experiência com diferentes, né, se melhorar, aprender coisas novas. Porque no plano espiritual em si, já existe uma certa separação, né, dos espíritos de acordo com as suas tendências, seus valores, suas crenças, seus hábitos, aquilo que os motiva, né, seu caráter, sua moral. Então lá já existe uma separação e o aprendizado vai se dar com os mesmos. Para aprender coisas novas é preciso que você interaja com diferentes, e você só consegue fazer isso aqui, se misturando. Naturalmente que ao se misturar e conviver com os diferentes, a gente não consegue sempre manter um padrão, né, de vibração, de pensamentos, e às vezes a gente entra numa situação dessa daí, ó, que é a palestra de hoje, em que a gente precisa fazer uso do perdão, mas que a gente tem uma certa dificuldade de fazê-lo, por não compreender determinadas coisas, principalmente isso que eu acabei de falar aqui na introdução, de que todos somos espíritos, estamos todos aqui no processo de aprendizado, e a gente só vai aprender coisas novas se a gente se misturar, se a gente interagir com os diferentes. Quando eu falo em interagir com diferentes, nós estamos falando em interagir inclusive com pessoas que não têm a mesma moral que a nossa, pessoas que não têm os mesmos valores que nós temos, pessoas que às vezes fazem coisas que nos magoam, que nos machucam, né? Então é preciso haver uma compreensão que ela extrapole a emoção. Por isso que tem que usar a inteligência, para que através da inteligência a gente consiga, entendendo, suplantar aquela situação de emoção que nos deixa chateados ou magoados ou coisa que o valha. O perdão é uma coisa tão importante, gente, que eu tenho 2 palestras, na verdade. Essa é uma delas. E, aliás, é a primeira que eu fiz, há mais de 15 anos que eu faço essa palestra. E eu lembro que a razão de eu tê-la feito lá atrás foi por ter vivenciado uma situação em que, em família, né, a gente percebeu, até num Natal que você tem o hábito de reunir a família toda, né, é onde você percebe situações desse tipo aí, onde você deveria estar reunindo a família para um congraçamento, né, para algo elevado, né, comemorar, puxa, é aniversário, né, de um dos maiores mestres, né, que nós tivemos, que nos ensina, inclusive, nós vamos falar bastante sobre ele aqui na palestra, essa questão. A gente vê a dificuldade de algumas pessoas se reunirem porque não conseguiram perdoar, às vezes irmãos, primos, né, numa situação de saia justa, porque, puxa, não tem como negar de ir lá, né, de se reunir com a família, e aí ficam de bico um com o outro. Isso aconteceu, essa experiência que eu estou falando para vocês, aconteceu há 15 anos atrás, e foi onde me levou a preparar essa palestra, tá bom? Mas vocês vão falar assim para mim, puxa, 15 anos atrás, então já essa palestra está desatualizada. O que vocês acham? Pelo contrário, ela está mais atual do que a gente imagina, né?
Mas vamos iniciar então. Olha essa frase aqui, ó. Nunca a alma humana surge tão forte e nobre quando renuncia à vingança e ousa perdoar uma ofensa. Renunciar à vingança e ousar perdoar uma ofensa. Essa frase, ela não é de nenhum filósofo, de nenhum pensador, é de alguém que vivenciou muitas situações, tá certo? É do Charles Chaplin. Mas eu acho interessante, né, que ele coloca o termo ousar. Porque ousar é se desafiar. Ousar é você fazer algo acima daquilo que você está habituado a fazer. Né? Uma pessoa ousada é uma pessoa que ela é atirada, né? Ela vai, ela faz as coisas, né? E ele coloca aqui, olha, a alma humana, ela se torna forte quando ela ousa perdoar. E eu acho que ele tem, né, ele tem razão nessa frase, por isso que eu inicio a palestra com ela. Porque o perdão realmente é um assunto que nós deveríamos estar, inclusive, conversando entre família. Nós deveríamos estar pensando sobre ele e nós conversando em família. Porque se faz extrema importância, por ser uma situação, uma atitude que vai fazer com que o seu espírito esteja bem, né? E você estando bem, você vai poder vivenciar coisas positivas, e é isso que nós vamos ver. Vamos começar por conceituar então o que é perdão, ou o que é perdoar. Olha, o perdão, né, ele é a junção de uma palavra per, que significa movimento no sentido de, em direção ou através. Então, per é você ir, né? Você se colocar em direção a alguma coisa. Mas o doar, que significa, né, mais do que dar, simplesmente significa quase que uma entrega total. Então, é você ir e doar-se. Você ir e se entregar a alguma coisa, não ficar lá parado, não ficar estático. Perdoar, então, ó, quer dizer doar ao outro a possibilidade de paz e tranquilidade na consciência, para que ele possa amar-se e assim, por sua vez, também possa doar-se. O que eu estou querendo explicar aqui é o seguinte, que você acha que perdoar, na verdade, é algo que você tem que fazer porque é de bom tom, porque é legal, isso, aquilo. Não. É você dar a oportunidade para o outro, dele também, ao se sentir bem, né, com aquilo, poder doar-se. É mais ou menos o seguinte, se você não está bem porque você deve ter feito alguma coisa para alguém e essa pessoa, ela não te perdoa, você fica bem? Quando você reconhece que fez algum ato falho ou alguma coisa que magoou alguém, você não fica bem. Você precisa então, né, do perdão, da compreensão daquela pessoa. Se ela não faz isso, você se sente mal. Então você consegue, às vezes você nem consegue você mesmo, né, doar-se a alguém. Então perdoar é mais do que simplesmente, né, uma ação de cunho moral, né? É uma ação de benemerência mesmo, para que você possa, através disso, permitir que o outro também faça isso. Tá certo? É mais ou menos isso. Porém, perdoar não é fácil. Tá certo? Eu até fiz uma brincadeira aqui. Será que a palestra que há 15 anos atrás ela já está desatualizada? Todos vocês aí concordaram que não. Por quê? Porque não é fácil. Tá certo? E por que não é? A palavra perdão, ela é de simples expressão, de fácil pronúncia, porém possui um significado que reflete uma situação muito complexa e complicada para quem necessita praticá-la. Então, não é realmente fácil.
Porque falar sobre o perdão é fácil. Perdoe, aliás, é uma palavra bem curtinha, né? Perdoe. Porém, o significado desta situação, desta ação, é complexo. Não é tão simples quanto a palavra. Quem necessita perdoar é justamente quem está sentindo dor moral, mágoa, ódio ou tristeza. Esses sentimentos são totalmente antagônicos ao altruísmo, à indulgência e à afabilidade necessárias para esquecer as ofensas e perdoar os que nos magoaram. Então, a pessoa que está magoada, ela não consegue pensar nisso, porque ela está sentindo dor moral, ela está se sentindo mal com a situação. Então, apesar das pessoas falarem, né, perdoe, 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 né, não é tão simples, porque é preciso algo a mais, é preciso tirar essa carga, tirar essa falta de compreensão de determinadas coisas que faz a pessoa estar nessa situação. Então não é fácil. É fácil para quem fala, mas para quem está sentindo é difícil, certo? Porque tem uma situação que a gente vai ver agora, gente, que é o seguinte: o sentimento de culpa agrava a situação. Não sei se vocês já pensaram sobre isso. O que acontece? Você está magoado, está chateado, né? Aí está todo mundo, às vezes, pedindo para você: perdoa, 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 e você não consegue. Aí agora você vai somar à mágoa um sentimento de culpa, porque você não consegue perdoar. Aí agrava a situação, porque além da mágoa agora, da chateação, vem o sentimento de culpa, porque fica todo mundo pedindo: ou nós vamos nos reunir lá no Natal, não dá para você perdoar teu primo? Pelo menos sorrir para ele na hora de comer o peru, né? Aí como você está magoado, você não consegue, agora vem o sentimento de culpa também. Nossa, isso aí te coloca mais para baixo ainda. Normalmente o sentimento de dor moral provocado pela necessidade de perdoar é agravado mais ainda pelo sentimento de culpa, por não conseguirmos, em hipótese alguma, pensar no perdão. Porque as pessoas falam e você não consegue nem pensar em perdoar, tá certo? Para pessoas que vivenciam uma situação como esta, perdoar é algo inimaginável e muitas vezes inatingível, causando sofrimento. Então veja, eu estava sofrendo pela mágoa, agora eu também estou sofrendo pela culpa. É muita carga para uma pessoa carregar, entende? É preciso mudar o conceito, é preciso mudar a ideia ou o sentido que você está dando para essa situação que você está vivenciando, né? E a grande questão que fica, então, vejam, estão dizendo para a gente que a gente tem que perdoar, a gente não consegue e ainda fica né, agravando a situação com a culpa. Perdoar é realmente necessário? Esse é o X da questão. Por que as pessoas ficam insistindo? Por que eu estou ouvir essa palestra? É necessário realmente perdoar uma ofensa, uma mágoa qualquer, alguma coisa que a pessoa tenha feito? Vamos entender? Perdoar é por demais necessário, não porque nos torna moralmente melhores, mas principalmente porque nos liberta de sentimentos negativos, que na maioria das vezes nem almejamos ou procuramos. Então aqui a gente vai começar a trazer o entendimento da necessidade de perdoar para uma situação toda nossa, não porque o pessoal está pedindo, não porque moralmente falando é necessário, é porque eu estou sofrendo com a ação pode ter sido do outro, mas quem está sofrendo é você, no caso sou eu,
O outro é que me magoou, mas eu é que estou sofrendo, porque o outro continua às vezes sendo o que ele é. Quem está carregando a carga sou eu. Lembra que eu falei que agora a carga, inclusive, ela é duplicada, porque eu também me sinto culpado. Tá certo? Porque as pessoas à minha volta me cobram e eu não consigo. Quem está sofrendo? São as pessoas à minha volta ou sou eu? Né? Isso é uma coisa que a gente tem que entender. Perdoar é realmente um ato de inteligência, porque requer o uso da razão sobre a emoção. Então aqui a gente vai começar a entender coisas diferentes. Eu não consigo pensar no perdão, ou eu não consigo perdoar, porque eu não estou usando a razão. Eu não estou percebendo que quem sofre com a situação sou eu. A ação pode ter sido do outro, mas quem está alimentando aquela energia sou eu. Eu estou ainda vivenciando a emoção e não a razão. Eu ainda não estou pensando sobre o assunto como deveria, porque a emoção toma conta e ela não deixa eu pensar. A gente às vezes se coloca em situações de mágoa ou de rancor, motivados pelo instinto. É o instinto que faz você reagir. Só que você não pode ficar mantendo isso ao longo da tua vida. Tem uma hora que você tem que usar a razão sobre o instinto, sobre aquela emoção que te fez sentir aquilo. Por que nós temos a capacidade de pensar, né, de analisar as situações? É para fazer uso. Então nós vivemos no mundo, às vezes, reagindo e não agindo. Vou tentar explicar melhor. Na maioria das vezes, nós fazemos coisas para atender a necessidade dos outros, e não as nossas próprias necessidades. Então eu reajo, é o instinto falando mais alto, sabe? Né? E aí eu fico sofrendo com isso. No caso aqui do perdão é isso também. É preciso usar a razão para entender a situação. Primeiro, que quem está sofrendo é você. Quem está carregando a mágoa, a dor, é você. E agora ainda está carregando a culpa. Né? Os fracos jamais perdoam. O perdão é característica dos mais fortes. Olha que frase legal. Olha quem falou essa frase. Será que a gente pode considerar o Gandhi como alguém para a gente levar em consideração, para a gente pensar sobre? Veja, esse homem viveu situações complicadíssimas, né? E ele é considerado um dos maiores pacificadores do mundo. Para você pacificar, você precisa antes o quê? Perdoar. Então, será que a gente não tem que considerar, quando ele fala aqui que o perdão é algo dos mais fortes e não dos mais fracos? Porque requer justamente isso que eu estava falando, gente. As pessoas que ele chama de fracas aqui, na verdade, são pessoas que agem no mundo instintivamente, elas não estão usando a razão. Tá certo? Só que Deus nos deu a capacidade de pensar, né? Então nós temos que usar essa capacidade para sobrepor a emoção. Eu vou falar agora sobre Jesus e o perdão, para que a gente entenda essa questão da necessidade, tá? Se nós pegarmos o Evangelho, gente, você analisar o Evangelho assim, de uma forma bem simplista, vamos assim dizer, vocês vão ver que eles têm mais ou menos 3 vertentes básicas. Jesus se colocou, né, de formas, todas as suas experiências, as suas falas, as suas ações, elas tinham 3 diretrizes básicas. A primeira é a continuidade da vida após a morte, né? A segunda é a humildade no comportamento, né? Você não ficar buscando coisas, né? Coisas além que possam te atrapalhar a você estar bem lá do outro lado.
E a outra é o perdão. Se você pegar o Evangelho, nós vamos ver alguma série aqui, tá? Vocês vão ver que ele insistiu com o uso do perdão. Vamos ver aqui, ó. Perdoai as ofensas que te fazem, para que Deus também perdoe as vossas ofensas. É básico. Lembra quando eu falei lá do perdoar, significa você dar ao outro a condição para que ele também se doe? Ó, perdoar para que você também possa ser perdoado. É mais ou menos isso. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Quem são os misericordiosos? Aqueles que não perdoam? Os que perdoam, né? Então olha o que ele está falando aqui. Bem-aventurados os... Vamos trocar a palavra. Bem-aventurados os que perdoam, porque estes serão perdoados. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele apenas. Se te ouvir, terás ganho um irmão. Esta frase de Jesus, eu acho uma que nós tínhamos que reler e entender e praticar. Se um irmão pecar contra ti, é alguém e você vai, corrige, quer dizer, converse, se entenda entre ti e ele apenas. Se te ouvir, terás ganho um irmão. Nós fazemos isso? Não, porque a gente junta a nossa patota. Você viu que fulano fez, deixou de fazer, que aí a pessoa já se revolta. Aí fica um clube, o meu clube da minha mágoa, contra a atitude do outro. E essa turma aqui me incentivando a... Quem é que tem que resolver as coisas? Jesus só falava aqui, ó, entre ti e ele apenas, ninguém mais tem, sabe, a ver com isso. Porque aí fica difícil. Às vezes eu chego à conclusão de que eu preciso perdoar e a turma daqui fala, não, agora não vai não, porque agora nós não vamos deixar, entendeu? Porque agora é com a gente. Mexeu com um, não tem aquele negócio? Mexeu com um, mexeu com todos. Olha o que o Jesus fala aqui, é entre ti e ele apenas. Não é fantástico o Evangelho? Reconcilia-te o mais breve possível com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Isso aqui é um conselho que ele dá, porque às vezes nós criamos os nossos inimigos em terra, a gente não consegue se reconciliar, depois esse inimigo vai embora para o outro lado, e aí? Antes eu sabia, eu não o encontrava fisicamente, porque eu sabia onde ele estava, agora eu não sei mais onde ele está. Será que ele não pode estar do meu lado me atazanando? Enquanto estás a caminho, reconcilia-te, é a melhor coisa você tem que fazer. Mesmo porque essa pessoa, estou falando aqui do desencarne, mas essa pessoa pode, por exemplo, mudar para um outro lugar, você não vai mais vê-la, e aí você não consegue se reconciliar, entendeu? Isso não é legal, né? Quando fordes depor vossa oferenda no altar, se te lembrares que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com vosso irmão. Depois então voltai a oferecê-la. Vamos trazer para os dias atuais. Quando você for lá no Manuel Bento tomar passe e se lembrar que você tem alguma coisa com o teu irmão, não toma nem o passe, vai primeiro lá resolver a coisa com o teu irmão, depois você vem tomar passe à vontade, entendeu? Porque o passe não vai resolver. Se você continuar mantendo mágoas, chateações, situações mal resolvidas, não tem passe que resolva, entendeu? Porque você vai tomar o passe e vai estar bem aqui, vai sair daqui, vai vivenciar a situação de novo. Então o mais inteligente, o mais racional é você primeiro acertar as coisas lá, depois você vem aqui fazer
tal da oferenda, tomar o passe. Percebem a situação? Ela é muito interessante, porque senão você vai virar um papa-passe e não vai resolver nada. Você sabe o que é papa-passe? É a pessoa que se vicia no passe, porque o passe resolve uma situação para ela em meia hora. Aí ela volta para o mundo, e o mundo continua conturbado para ela, e ela se sente bem no passe, então ela vem tomar passe. Entendeu? Mas não, ela tem que repensar. É o que Jesus fala aqui, ó, reconcilia-te primeiro, né? Se alguém lhe bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. A gente não faz isso, tá certo? Mas o que é o conselho que ele está dando aqui? Para você ficar revidando? Vale a pena você ficar revidando as ofensas? Né? Porque você vai entrar num embate que não vai te ajudar em nada. Se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos, caminhe com ele mais 2000. Opa! Amai os vossos inimigos e fazei o bem àqueles que vos perseguem e caluniam, porque se amardes somente aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Ele está indo aqui longe, tá? Ele está dizendo para a gente o seguinte: é difícil amar um inimigo, né, gente? Não é fácil. Isso requer uma situação. Assim como perdoar não é fácil, amar, então, mais difícil ainda. Mas o que ele está dizendo aqui? O que é o amar nesse sentido? É você desejar o bem para aquela pessoa. É você não entrar na mesma sintonia dela, na mesma faixa de vibração. É você devolver, teoricamente, um desejo de mal que ela possa te fazer, com um desejo do bem. A luz que você está emitindo vai apagar, ou vai queimar a energia escura. Vocês sabiam que energias de mágoa, de chateação, são energias escuras? Ódio, então, nem se fala. A luz do amor, a luz do desejo do bem, te protege. É para pensar sobre isso, tá? Parábola das 100 ovelhas. Ele fala assim, ó, tem como é que chama lá, o pastor com 100 ovelhas, uma delas se perde, ele deixa as 99 e não sossega enquanto não for em busca da que se perdeu. O que significa isso? Perdoar a ovelha que se perdeu. Quem é o pastor aí no caso? É Deus, né? Parábola do filho pródigo, todos conhecem? Só para lembrar, né? O filho pródigo é aquele que saiu, dilapidou parte da fortuna lá do pai, se meteu em encrenca, né? Enrascada, sofreu para dedéu, se arrependeu, depois voltou. E aí o que aconteceu quando ele voltou? Foi acolhido, foi perdoado, né? E ainda tinha um irmão mais velho lá que ficou chateado, falou: que negócio é esse que está perdoando, né? Se meu pai fica perdoando meu irmão que fez tudo isso, ele não se conformava. Quem é este irmão mais velho aí? É a turma, a turma nossa aqui que não se conforma se você vai perdoar alguém, entendeu? Mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou? Ela respondeu: não, Senhor. Disse-lhe então Jesus: também eu não te condenarei, vai, não peques mais. Essa é a cena clássica, né, da mulher que ia ser apedrejada. E ali é de extrema importância nós entendermos isso. Aquela turma toda estava sendo levada pela emoção, pelo instinto. Eles não pensavam. Por quê? É da tradição, sempre foi assim, a pessoa tem que ser apedrejada porque ela errou. Aí ele para e fala assim: gente, para pensar. Vocês aí, nenhum de vocês tem nenhum pecado, nenhum erro. Se nenhum de vocês tiver, pode jogar pedra nela. Aí o que as pessoas fizeram? Saíram da emoção
saíram do lugar comum, deixaram a turma do, né, vamos apedrejar de lado, e começaram a pensar, e chegaram à conclusão que eles não poderiam fazer aquilo. Por quê? Porque eles também já haviam errado alguma vez na vida. E aí não atiraram a pedra. Ele poderia, no caso, poderia acusá-la, não poderia? O que vocês acham? Ele poderia, né, pela sua capacidade. Cadê eles? Se foram, nem eu tampouco te acuso. Vá, não peques mais. Você aprendeu uma lição, sabe? Segue, né? Procure não errar mais. Senhor, olha, ele falou tanto do perdão que o Pedro ficou incomodado. Ele fala assim, Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Não, vos digo que perdoarei 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Tem gente que tem uma planilhinha Excel, eles colocam lá. Não é para fazer planilha Excel, tá? Porque Jesus, na época de Jesus, não tinha. Não é para ficar contando. Quando ele fala 70 vezes 7 vezes, é um número, né, para você nem se preocupar. Tem que perdoar e pronto. Olha isso aqui, na oração que nós fazemos todo santo dia. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos nossos ofensores. A gente pensa nisso quando está fazendo a prece. Às vezes a gente repete ela, né? Mas olha o que nós estamos falando na prece: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Se eu não perdoo o meu ofensor, eu vou ser perdoado aqui? Eu estou pedindo na prece, e aí? E aí um momento crucial da sua vida, né? O momento em que ele estava lá, crucificado, o que ele lembra ainda? Pai, perdoai-os, não sabem o que fazem. Tem mais, tá, gente? Eu vou parar aqui porque tem mais passagens quando ele fala do perdão. Eu falei aqui para vocês que uma das vertentes da sua doutrina era o perdão. Está aqui um monte de passagens em que ele fala sobre isso. Até no momento crucial da vida dele, ele ainda lembra do perdão. A questão é, por que Jesus insistiu com o uso do perdão? Ora, por que será que um mestre, né, dos mestres veio até nós e ficou insistindo para que a gente perdoasse? Vocês viram a quantidade aqui, tá certo? Algumas, porque tem mais. Se a gente for pegar o Evangelho, nós vamos achar mais. Tá bom? Por quê? Vamos ver? Questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta: Jesus. Então Jesus veio até aqui e ele é o guia e o modelo de ser mais perfeito que esteve entre nós. Então dá para entender aí a grandiosidade desse Espírito. Uns o colocam inclusive com o próprio Deus. Há crenças aí de que ele é o próprio Deus, né? No meio espírita a gente não coloca desta forma. A gente o coloca como o irmão mais velho, como o espírito já criado antes de nós, antes do planeta nosso aqui existir, tá certo? Então ele é mais velho, mais experiente, né? Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que o ser humano pode aspirar na terra. A doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei divina. Isso aqui já é o Kardec comentando a resposta dos espíritos, tá bom? Porque os espíritos foram só categóricos aqui, disseram Jesus. E aí o Kardec faz esses comentários, tá? Primeiro este aqui. Depois ele segue aqui, Jesus tinha uma capacidade espiritual e um nível profundo de conhecimento do ser humano, sendo assim, sabia exatamente o que estava aconselhando. Vocês concordam com isso ou não? Que ele tinha um nível, né,
espiritual. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Na verdade, esta frase aqui é complemento de Kardec. Isso aqui já sou eu, tá bom? Vocês não vão achar que é o Kardec e não é, sou eu. Ó, Jesus tinha uma capacidade espiritual em um nível profundo de conhecimento do ser humano. Sendo assim, sabia exatamente o que estava aconselhando. Então, se um espírito desse nível chega aqui, olha a gente vivendo lá, nas situações, e fica aconselhando para perdoar, olha, perdoa, 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 perdoa. Puxa, Pedro ficou incomodado, inclusive, né? Por que será? Em consequência, o seu evangelho não é apenas um amontoado de palavras bonitas, éticas e morais, mas sim um verdadeiro tratado científico da psicologia do comportamento humano. Nós temos que olhar o evangelho não só como uma coisa moral, um amontoado de palavras éticas, mas como um tratado científico do comportamento humano. Era um espírito de nível superioríssimo, né? Do mais alto nível, analisando o comportamento do ser humano e aconselhando o que é melhor para você como espírito. É isso que nós temos que enxergar. Jesus aconselhou insistentemente o uso do perdão porque sabia que o maior prejudicado com o não perdão é o próprio ofendido. Quem é que está se prejudicando em não perdoar? É o outro lá que fez ou é você que fica carregando a mágoa? Sabia que o pensamento é energia e que toda energia emitida, além de trafegar no espaço como ondas, que é o mesmo princípio do som, né? Também fica retida em parte no próprio indivíduo, que é o emissor, compondo assim a sua psicosfera pessoal. Eu adoro essa palavra psicosfera, ela não é bonita? Sabe o que é psicosfera? É a tua, né? É aquilo que você emite em termos de pensamentos, de ideias, de valores, de conceitos. É a tua energia. Como é que eu estou alimentando a minha psicosfera? A responsabilidade de alimentá-la é do outro ou é minha? Quem emite os pensamentos é o outro ou sou eu? Num primeiro momento, quem emite o pensamento sou eu. Porém, lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, eles dizem que nós somos influenciados também nos pensamentos. Então, se eu fico carregando pensamentos de mágoa, de rancor, de ódio, quem é que eu estou trazendo para alimentar, ou estou alimentando e estou, trazendo para alimentar esses sentimentos comigo, esses pensamentos em mim também? Percebem? Pensamentos bons e leves emitem boas energias que mantêm o indivíduo equilibrado e saudável, enquanto que pensamentos ruins geram energias deletérias, prejudiciais ao organismo psíquico e também ao físico do emissor. Eu fico alimentando esse tipo de sentimento de mágoa, de rancor, de incerteza, de insegurança, Ai, o país está em crise, ai, porque agora esse novo governo não vai para frente. Olha, vocês podem arrumar o que vocês quiserem de desculpa para ficar alimentando essas coisas negativas. O que é que você está fazendo com você? O outro tem culpa? Eu não votei, vou fazer uma brincadeira, eu não votei nesse que está aí, alguém votou, bom, a culpa é do outro então, é isso? E aí você fica alimentando essa energia, ela vai te ajudar em quê? Percebe? Não estou falando de política, tá? Estou falando de comportamento, de usar a razão sobre a emoção. Se a emissão dessas energias deletérias for constante e insistente, cedo ou tarde o indivíduo demonstrará no seu organismo físico, ou mesmo no seu comportamento, os seus efeitos devastadores, resultando nas doenças psíquicas ou físicas. Hoje nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas, por não usarem essa capacidade, por não perceberem determinadas coisas, estão entrando em situações, deprimentes.
em situações de depressão, situações que levam a síndrome do pânico e por aí afora. Coisas que você não ouvia há 30, 40 anos atrás. Hoje virou padrão. E aí você alimenta essa depressão, por exemplo, que é esse tipo de sentimento, né, ruim, de para baixo, de mágoa, de chateação, de incerteza, de não ter certeza, sabe, de não se sentir bem com as coisas, não concordar com a situação do mundo, né? Aí você se isola. O que está acontecendo, na verdade? Você está alimentando essas energias, vai afetar o seu psíquico, né, a sua mente, e se você continuar alimentando, vai começar a afetar também o seu físico. Tá certo? Vocês já ouviram falar em gastrite nervosa? Por que será que tem esse nome? Eu não sou médico, mas por que será que tem? Será que é porque o seu estômago está nervoso com você, porque você só está comendo gordura? Ou é um processo mental? É para pensar, certo? Errar é humano, mas também é humano perdoar. Perdoar é próprio das almas generosas. Teve um lá que falou que era dos corajosos. Esse aqui já está falando que é das almas generosas. Olha quem é. Platão. E vai nos remeter a gente falar sobre isso aqui, ó. O que os espíritos ensinam sobre esse assunto? Olha, que existe afinidade e sintonia de pensamentos e energia, ou seja, todo pensamento emitido se sintoniza com pensamentos semelhantes emitidos por outros espíritos, quer estejam encarnados ou não, criando a linha mestra de afinidade de valores, ideias e ideais, adensando a psicosfera própria dos seres. Eu falei mais ou menos isso na questão 459, lembra? Os espíritos influenciam nossos pensamentos, nossos atos, mais do que vós supondes. Então, eu, sou responsável pelo que eu crio no meu campo mental. E eu sou responsável também por aqueles que eu convido para estar convivendo comigo, tanto fisicamente quanto espiritualmente falando. É o meu comportamento, é os meus valores, é o meu caráter, é a forma como eu vejo as coisas, é a forma como eu me sinto comigo mesmo que vai determinar isso. E não o outro. Tá certo? Entendemos então que dependendo dos nossos pensamentos e atitudes, atrairemos nossas companhias espirituais e também as pessoas que gravitarão à nossa volta. Já falei sobre isso. Uma vez eu estava falando sobre isso, aí uma pessoa falando assim, mas eu não entendo, por que eu só atraio tranqueira para a minha vida? Eu não peço, não pede claramente, né? Mas como é que você está consigo mesmo? Como é que você está se tratando no íntimo? Você tem a capacidade de se perdoar, por exemplo, por seus erros? Você consegue perdoar o outro? E por aí afora, se você não parar para pensar, e você continuar vivendo no mundo de forma a reagir às coisas, você não vai tomar o controle da situação. E aí fica difícil, certo? A maioria dos seres encarnados e desencarnados que habitam a Terra ainda estagiam em um nível de evolução primário, prescindindo de aprendizados tão básicos que nos colocam em condição de não superioridade e de não julgamento a ninguém, conforme aconselhou Jesus. Então, o que eu estou falando aqui que os Espíritos explicam? Se nós estamos encarnados, significa que nós estamos ainda num processo de aprendizado, às vezes de coisas básicas. Se nós já fôssemos superiores, por exemplo, se a gente já tivesse suplantado ou superado determinados ensinamentos, nós não estaríamos mais aqui. Como nós estamos aqui, significa que a gente ainda tem coisa que aprender. Então a gente não é melhor nem pior do que ninguém, entende? Tá certo? Por isso, errar faz parte do aprendizado e da evolução dos seres, e ninguém em sã consciência pode dizer que jamais errou, ou que nunca errará. Então aqui eu posso colocar no passado, como também no futuro. Porque se eu hoje condeno a situação que eu estou vendo a pessoa fazer,
Eu não sei o que eu faria se eu estivesse na situação dela, porque o mundo é dela, o interior é dela, a necessidade é dela, eu tenho as minhas. Será que se eu vivenciar uma situação semelhante, eu posso não fazer igual? A gente não sabe, só vivendo para saber. Por isso fica difícil você condenar o outro por ações do outro, entende? Sem saber o que vai no íntimo dele. Você só pode falar por si, não é? Perdoar, então, é candidatar-se a receber perdão de seus próprios erros, que com certeza acontece ou ainda acontecerão. O que eu estou querendo dizer com isso? Como nós estamos aqui no mundo estagiando ainda em aprendizados, pode ser que eu não faça a mesma coisa que o outro, mas pode ser que eu faça alguma coisa que alguém se magoe comigo. Às vezes eu nem tinha intenção, mas a pessoa se magoou. Nós vivemos no mundo interagindo e isso acontece. Está certo? Então eu não posso achar que eu vou viver a vida inteira sem magoar alguém. Pode ter pessoas que estão magoadas comigo por causa dessa palestra. Estou falando sério. Pode ser que fiquem magoadas, porque eu falei coisas que elas não estavam querendo ouvir. E a minha intenção era de magoar? Não é. É de ajudar. Vocês percebem como a coisa é profunda? Não existe nenhum ser humano que evoluirá e crescerá espiritualmente sem o convívio e a inter-relação com outros seres, exercitando a paciência, a benevolência, a indulgência, a boa vontade, a renúncia e a caridade. Se você quer evoluir como espírito que somos, quer sair daqui melhor, está aqui a dica: paciência, benevolência, indulgência, boa vontade, renúncia e caridade. Se você conseguir conciliar essas situações todas, você vai estar no caminho da evolução. Tá certo? Qual é o verdadeiro significado do perdão? Isso é uma coisa que a gente tem que entender. Eu não estou falando aqui que perdoar é um ato de inteligência. O título da palestra é esse, certo? Então eu preciso entender o que significa de fato perdoar para me poder, usando a razão, fazer isso, tá certo? Perdoar é libertar-se de uma energia deletéria que não deveria estar conosco, pois nós mesmos, a produzimos acreditando que alguém errou conosco. Eu coloquei aqui acreditando. Por quê? Vamos parar para pensar e usar o raciocínio. Nós estamos vivendo num mundo, tentando, cada um de nós, fazer o seu melhor. Significa que vai sempre dar certo? Significa que a gente vai estar sempre acertando? Será que vocês conhecem alguém que em sã consciência vai fazer uma coisa para dar errado de fato? Em sã consciência? Só se ela estiver num processo de aprendizado bem básico mesmo, ou então ela estiver sofrendo algum processo, obsessivo, por exemplo. Mas em sã consciência, nós agimos no mundo procurando fazer o melhor, procurando fazer o que é certo, no nosso conceito. Se nós fazemos isso, todo mundo faz assim, ou pelo menos a grande maioria tenta fazer assim. Então significa que as pessoas estão tentando fazer o seu melhor. Elas vão acertar sempre? Não vão. E às vezes foi conosco. É isso que a gente tem que compreender. Então ela agiu, eu acreditei que ela fez de propósito, e eu fico alimentando uma energia ruim. A pessoa continua sendo o que ela é, e eu fico aqui sofrendo. Entendem? A pessoa não vai mudar porque eu estou sofrendo, porque ela é assim. Então quem está sofrendo é ela? Sou eu. Quem é que está carregando a sua energia ruim? É ela? Sou eu. Quem é que vai ficar precisando vir no Manuel Bento tomar passe uma vez por semana? É ela? Não, sou eu.
Estagiamos em níveis básicos de aprendizado, assim, sofrer pelo erro do outro, sabendo que você mesmo também pode errar, é por demais insano. Eu mudei isso aqui hoje, tá, gente? Estava assim, sofrer pelo erro do outro, sabendo que você mesmo também pode errar, é burrice. Aí eu achei que vocês não iam me perdoar e eu troquei. Entendeu? Vai que eu coloco lá e eles não me perdoam, né? É brincadeira, mas vamos analisar essa frase aqui. Estagiamos em níveis básicos de aprendizado. Vocês concordam? Todos nós aqui. Assim, sofrer pelo erro do outro, sabendo que você mesmo também pode errar, é por demais insano. É por isso que Jesus propõe aquilo tudo, entende? Por isso que ele propôs para as pessoas que queriam jogar pedra, para que elas olhassem para dentro delas. Tá certo? E a gente tem que fazer isso. É por isso que perdoar é um ato de inteligência, pois permite que você se liberte dessa energia ruim, que foi produzida e é mantida por você mesmo, instintivamente, automaticamente, sem pensar e decidir se seria ou não boa. A pessoa te magoa, você decide se quer se magoar ou não? Ou é instintivo? É a emoção tomando conta? Não é? Só que depois você fica alimentando. E ainda traz a turminha aqui para ajudar a alimentar, né? Ora, isso é insano. Tá certo? É instintivo. Aí você tem que usar a razão. Peraí, isso aqui não está me fazendo bem. Isso aqui não é bom para mim. É preciso então deixar a emoção de lado e usar a razão para descobrir a importância do perdão. Eu só vou perdoar quando eu entender. Tá certo? Enquanto eu ficar alimentando e pensando com o fígado, né, não vou conseguir. Sabia o que o fígado pensa? E só pensa coisas deletérias. As energias do fígado. Estou brincando, tá, gente? Mas, né? Pensar com o fígado é você ficar alimentando, né, coisas que não vão te ajudar em nada. E aí tem a questão da lei de causa e efeito, que a gente tanto ouve falar na doutrina espírita. Vamos entender? Todo pensamento emitido hoje é uma ação que fatalmente refletirá futuramente num efeito similar. Assim sendo, pensamentos bons refletirão bons resultados, assim como pensamentos ruins refletirão resultados que tipo? Maus. Lembra que Jesus falou? Orai pelos vossos inimigos, fazei o bem. Pensamento. Lembra que eu falei? Luz contra trevas. Luz contra trevas. Quem está emitindo o pensamento? Sou eu. Eu sou o dono dessa usina de pensamento, sou eu. Né? Então, pessoas que se coloquem como sofredoras, ofendidas e vítimas. Olha, interessante isso aqui, hein? Então, pessoas que se coloquem como sofredoras, ofendidas e vítimas, ficarão para trás na escala evolutiva, enquanto que outras, que são consideradas por elas algozes, poderão seguir em frente, crescendo como seres espirituais. Falar, opa, agora não. Agora você pegou pesado. Não é possível que aquela pessoa que fez aquilo para mim consiga evoluir e eu vou ficar para trás. Isso aí eu não perdoo. Lembra que eu falei que a gente precisa usar a razão? A pessoa está agindo conforme aquilo que ela acha que é certo. Tá certo? Assim como nós. Ela fez alguma coisa que para ela achava que estava certo. Quem não concordou fomos nós. Ela tem culpa por causa disso? Por eu não concordar? Ela achou que era o melhor dela. Eu é que não concordei. E eu é que estou... Eu vou ficar para trás, sinto muito. Ela vai seguir.
Ela pode se arrepender, não pode? Ela pode reconhecer o seu erro, ela pode querer mudar, ela pode vir pedir perdão para mim e eu não concordar, aí passa a ser problema meu e não dela. Vocês percebem? E ela vai seguir e eu vou ficar para trás. A culpa é dela porque eu decidi ficar para trás? Não. Se isso serve para mim, também serve para ela. Percebe como é complexo isso? Ah, mas eu vou falar, mas Deus então é injusto nisso. Mas o que Deus tem a ver com isso? Ele criou as leis. Se nós não conseguimos entender as leis e nós nos colocamos contrário a elas, aí sinto muito, né? Eu estou falando aqui, o título da palestra é perdoar é um ato de inteligência, requer você pensar e se abstrair da emoção. Enquanto as vítimas ficam paralisadas na lamentação sem nada aprenderem, os algozes podem reconhecer seus enganos e seguir adiante, aprendendo com a reparação dos próprios erros. Como é que eu me corrijo de algo que eu fiz? Mudando as coisas. Aliás, Pedro já dizia, né? Não sei se é Pedro ou João, que o amor é que cobre a multidão dos pecados. Eu não sei qual dos dois falou isso no Evangelho. O amor cobre a multidão de pecados. Vai, não peques mais, Jesus falou para a mulher. Quem tiver sem pecado pode atirar a primeira pedra, ele propôs. É assim que funciona. É o que acontece nos chamados processos obsessivos. Enquanto o algoz de ontem reencarna para reparação e evolução, o ofendido segue sofrendo e ansiando pelo processo de vingança. É para pensar sobre isso, tá, gente? Tem muito obsessor, vocês já ouviram falar em obsessores no plano espiritual, certo? Fica indignado porque a pessoa reencarnou. Peraí, como é que pode? Não, ela reencarnou porque ela quer seguir adiante. Você que fica aí alimentando essa energia ruim. E aí ganha o nome de obsessor. Enquanto o outro está tentando mudar, o outro está tentando evoluir. Vocês estão entendendo esse processo? Ora, se a lei fosse essa, de ficar imantado um com o outro, esse não ganharia o direito de reencarnar. Nós estamos usando o que aqui? O raciocínio, certo? Não sei se vocês compreenderam. Por que o outro fica indignado? Porque o outro está seguindo adiante. Não pode, ele me magoou, eu não quero que ele siga. Sinto muito, meu amigo. Não é você que manda no mundo, e nem na ação do outro. Você só pode mandar na sua ação. Você é dono de si, não dos outros. Tá certo? Aliás, tem uns aí que nem donos de si são, tá? Porque pensam pelos outros, né? Olha essa aqui, até posso perdoar, mas esquecer é outra coisa. Adivinha quem foi, Até perdoa, mas esquecer jamais. E até que é um bom conselho dele, sabiam? Aqui, aprendendo a perdoar. Estou quase encerrando, tá, gente? E eu gosto demais essa aí é uma... Como é que chama? É uma estátua? Não, é uma estátua, né? Eu só não lembro onde ela está. Eu acho ela demais, porque a parte externa aqui, feita de arame, né? Ou de ferro, representa nós como adultos, né? Sabe? De costas um para o outro, magoado um com o outro, chateado um com o outro. Enquanto que a nossa criança interior, aquilo que nós somos no passado, quando nós não tínhamos preconceitos, quando a gente não tinha essas ideias do mundo que as pessoas nos colocam, quando nós não tínhamos a turma que fica incentivando, né? Nós éramos muito mais leves, nós éramos muito menos preconceituosos, nós tínhamos muito mais relação, sem criar essa mágoa. É isso que essa estátua aí tenta representar. E eu gosto demais dela, por isso que eu usei aqui nessa aprendendo a perdoar. Para perdoar é preciso compreender o erro do outro, e para compreender é preciso vontade e disposição para o entendimento. Você jamais vai conseguir perdoar se você não entender. Tá certo?
Iniciamos o processo do perdão quando temos disposição para verificar se, com nossas atitudes, não fomos nós mesmos que provocamos o erro do outro. Isso aí requer que eu pare para pensar. Eu dei alternativa para o outro? Será que a forma como eu agi, como eu fiz as coisas, ele tinha outras opções? Eu não estou querendo que você traga mais culpa para você, não é isso. É para você raciocinar se a ação do outro não teve alguma coisa a ver com você também. Tá certo? Não é para trazer culpa, é para usar o raciocínio. É preciso entender também que perdoar não significa aceitar e concordar com os erros alheios, mas simplesmente compreendê-los. Opa! Isso tem a ver com a frase. Perdoar não é você entender e aceitar que aquela pessoa haja daquele jeito. Você vai perdoar porque aquilo te faz bem. Só que você não vai dar as costas de novo para a pessoa para ela fazer de novo com você a mesma coisa, entende? Você pode até conviver com ela, mas aquilo que ela te fez, ela não vai fazer de novo. É simples. Tem que deixar claro para ela isso. Não é? Não é simplesmente você virar um mártir, né? Não é isso. Disputar campeonato de sofrimento. Tem gente que adora. Né? O que eu falo de campeonato de sofrimento? Mágoas e mágoas e mágoas. Aí ela fica descarregando em cima dos outros as suas mágoas. Aí outra pessoa, mas você não viu o que aconteceu? Não, mas comigo foi pior, porque fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo. Acha que com isso vai, né? Não é, você está fazendo uma alimentação. Lembra que eu falei do pensamento como energia? Você está alimentando uma carga deletéria para você. Não vai te ajudar em nada. O perdão não requer a aceitação passiva e a convivência com pessoas que nos desrespeitem em nome de uma pseudo-caridade, afabilidade e indulgência que ainda não aprendemos e não possuímos. Isso que precisa ficar claro. O perdão é para trazer paz para você, para que você se liberte daquela carga. E não quer dizer que você tenha que conviver com pessoas que te fazem mal. Você as perdoa porque elas são daquele jeito, mas elas te incomodam, elas não te fazem bem. Tá certo? Você tem todo o direito de estar bem consigo, e conviver com pessoas tóxicas não faz bem para ninguém. Tá? Ao perdoar, você se candidata a manter-se em paz consigo mesmo, além de conquistar duradouros, sadios e bons relacionamentos que certamente frutificarão no seu próprio crescimento. Lei de causa e efeito. Você estando bem consigo mesmo, jovial, para frente, uma pessoa, né, com uma energia boa, o que é que vai acontecer ao seu derredor? Coisas boas. É o que Jesus falava, né? Buscai primeiramente as coisas do reino de Deus, que o resto tudo lhe será dado por acréscimo. Certo? Eis porque perdoar é um ato de inteligência, porque requer que a gente use o raciocínio. E eu encerro com essa frase aqui, ó. Apostar no outro, perdoar continuadamente, dar sempre uma nova chance, é fundamental para superar frustrações e criar novos vínculos. Superar as frustrações e criar novos vínculos. Porque você, como pessoa frustrada, magoada, chateada, vai se fechar para o mundo e para novos vínculos, entende? Você perdoando, se libertando, saindo dessa energia ruim, você cria um campo propício a criar novos vínculos. Essa frase é do Augusto Cury. Tá bom? E eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado por tudo. Eu peço para que fechem os olhos e relaxem o corpo físico.
E eu convido a todos a pensarem em Jesus, que nós falamos tanto dele hoje, né? Esse mestre maior, esse irmão elevadíssimo, esse espírito iluminado que vem nos trazer sua orientação principal. Que Jesus possa nos envolver com o seu amor, com a sua paz, com a sua luz, com a sua bênção, para que nós, envolvidos por sua energia de amor, possamos estar bem, equilibrados tanto física quanto espiritualmente. Que a paz de Jesus permaneça nos nossos corações, que nós possamos levá-la para os nossos lares e estendê-la até os nossos familiares. Que possamos regressar para os nossos lares em paz. Que assim seja. Gente, boa tarde para vocês.